Como nós vimos, os cretenses, eles eram, aqui ó, o pessoal da ilha de Creta, eles eram os povos que foi conquistando e formando assim a Grécia continental, ou seja, os outros demais lugares onde através da comercialização marítima, ou seja, do comércio marítimo, eles foram chegando até outros lugares e por fim eles foram influenciando e foram aí tomando conta e se organizando e fazendo com que a Grécia, através de Creta, se espalhasse por outros lugares e fosse por eles, né, ampliada. Então, os cretenses foram responsáveis pela expansão da Grécia continental. Agora vamos ver então que a partir desta ilha que então foi se ampliando esse território grego antigo. Vamos agora para os micênios. Vamos falar dos micênios e com relação a eles nós temos de voltar a Creta. Foi por isso que a tia Vilma falou antes. Porque a Creta era um lugar bastante desenvolvido e foi a partir dos cretenses, a partir da comercialização marítima dos seus produtos e da expansão da sua economia que eles foram ampliando o território da Grécia antiga. E aí, por várias razões, e alguns dizem que por um desequilíbrio ambiental, que então os micênios sobrepuseram em importância aos cretenses. Então, eles tomaram conta, eles tomaram, não posse mais o domínio de Creta, né? Porque eles estavam buscando terras férteis para o cultivo e não havia muitas terras férteis na Grécia, então eles saíam em busca de lugares onde a terra fosse fértil para o plantio e produção, e eles então, com o declínio de Creta, por algumas razões, e dizem que por desequilíbrio ambiental, os micênios tomaram conta, se sobrepuseram então aos cretenses, e eles dominaram Creta, né? E foi daí a origem da civilização micênica, ou seja, antes era cretense a civilização que se expandiu pelo resto do território que formava, ou dos territórios que formavam a Grécia Antiga. Depois de um certo período, Creta perde esse domínio, essa importância, e aí os micênios se sobrepõem a isso e passam eles a terem importância sobre todo o território que compunha a Grécia Antiga. E aí, então, vem dando origem a um período da civilização que é através dos micênicos, né? Então, esse povo vem e toma conta da ilha de Creta, e aí, através disso, continua na expansão daquele território que fora expandido, se fortalecendo e impondo aí a sua civilização. Aí, então, nós temos que lá vivia no palácio e os nobres que viviam cercados por muros e que os outros, né, os mais pobres, os que não eram pertencentes à nobreza, os camponeses e também aqueles que eram capturados nas guerras pelos micênicos, que se tornavam escravos, viviam além dos muros, né? No muro era o palácio e os nobres, e além dos muros eram os camponeses que praticavam a agricultura e os escravos capturados nas guerras pelos micênicos. Não se sabe como, mas a civilização micênica, ela acabou também sendo destruída, né? Ela deixou de exercer a sua dominação, ela também caiu em declínio, e outros povos indo-europeus chegaram à região, né? Então, por ali estabeleceram a Grécia, na Grécia continental, e aí dórios se fixaram na península de Peloponeso e na ilha de Creta. Então, voltando ao mapa, nós temos aqui o Peloponeso, certo? E a ilha de Creta.
Então, aqui os dórios se instalam e dominam essa parte da Grécia Antiga. E Peloponeso é onde, então, nós temos Atenas, que é uma das mais importantes cidades da Grécia, né? E, inclusive, é a capital da Grécia hoje. Então, nós temos aí as várias comunidades sociais de muita importância diante da cidade-estado que compunham a Grécia. E aí nós temos a pergunta: como ocorreu a formação da civilização micênica? De que jeito que, então, esse povo micênico demonstra a sua civilização, ou seja, os seus costumes, o seu poder, o seu domínio, como que eles influenciaram, como que eles levaram até os demais pontos da Grécia, a sua civilização. Então, ali, né, eles fundaram a cidade na ilha de Creta, onde, então, os cretenses eram os dominantes, e mais tarde eles fundaram, então, a cidade de Micenas, dando origem, então, à civilização micênica, porque nós temos a Grécia por vários períodos, etapas de civilização, certinho, crianças? E depois nós temos o que são as cidades-estados, aquilo que nós estamos falando, né, que a tia Vilma está colocando, que a Grécia não era um território unificado, era formado aí, composto por cidades-estados, com com a sua independência, com o domínio das suas decisões, com o seu desenvolvimento social e econômico e político, né? E mais fazendo parte da Grécia, porque como praticavam os mesmos cultos religiosos, as mesmas crenças, falavam a mesma língua e se uniam através desses aspectos importantes de uma nação. Porque, primeiramente, nós temos conceito de nação a partir do momento que a língua ela é a mesma falada em todo o território, né? Então, é um dos componentes aí que compõe, que começa a definir uma nação. E aí nós temos o que são as cidades-estados, né? Então, a população crescendo, com todas as trocas de comercialização que foi havendo, de acordo com o desenvolvimento do comércio, foram se instalando, cidades, foram se organizando grupos, foram aparecendo grupos que foram então formando cidades, que se distanciavam umas das outras, que estavam se distantes. O grupo social, ele começou a surgir em vários lugares. Ou seja, não estava todo mundo já num determinado lugar ou espalhado, estava reunidos em lugares que começaram então a surgir o agrupamento social, que são as cidades. E lá na Grécia, né, no berço da civilização, no grego, nós temos então que esses lugares se chamavam polis, né, que é cidade para nós. E cada uma dessas cidades ou dessa polis era um centro político independente. Cada cidade tinha as suas decisões, a sua política a ser seguida, determinava e decidia-se como eles viveriam e o que seria ali válido como lei, como regra, né, para todos aqueles que viviam naquele conjunto social, naquela aglomeração social. E a partir do surgimento dessas polis, então nós temos hoje aquilo que é conhecido como cidades-estados, porque elas tinham um próprio governo, tinham a sua própria defesa, o seu próprio dinheiro e as suas próprias leis, né? O centro político da polis, ou seja, da cidade, era a Acrópole, que era o lugar onde nós podemos considerar como o centro das decisões, né? Não era o palácio, mas era o centro do governo, onde as decisões eram tomadas e ali tudo era decidido. E assim a Acrópole ela era construída no lugar mais alto da cidade, no ponto mais alto, onde então ficava a Acrópole, ali era o lugar das decisões, onde ficavam as igrejas, que eram os templos religiosos, né, que não eram chamados de igreja, e o palácio, aquilo onde os governantes tomavam as suas decisões e comandavam o território.
Nós temos que o espaço onde as pessoas se reuniam para discutir as questões que afetavam a vida da cidade, ou seja, da polis, e também para realizar as suas transações comerciais, era chamado de ágora, que era a praça, ou seja, o lugar onde as coisas de importância daquela sociedade acontecia, seja na transação econômica, na comercialização dos produtos, como também nas decisões políticas, econômicas e sociais que deveriam acontecer, né? Essas áreas eram agrícolas, né? E todos eram, essas áreas de produção agrícola ficavam fora dos muros que protegia ali a parte dos nobres e dos governantes da polis, né? Mas eles também pertenciam à cidade, eles não eram fora da cidade, eles pertenciam, mas viviam num ambiente em separado, fora dos muros, das muralhas. E aí nós temos que apenas os nobres nessa época eram os proprietários das terras mais férteis, aquelas terras que produziam, que tinham fertilidade, que era boa para o cultivo, né? E tinham também o direito de participar do governo e de ocupar cargos na administração. Esse grupo reduzido de nobres, né, das pessoas mais importantes, era chamado de aristocracia. Então, os aristocratas, aqueles que tinham maior importância econômica e pela sua importância econômica também tinha importância política, certo? Eram somente eles que podiam eleger um rei que governava com o auxílio desses nobres, né? Então, tudo ali era discutido com essa classe da nobreza. Por esse motivo, eles recebiam o nome de polis aristocrática, ou seja, a cidade aristocrática era aquela onde viviam os nobres e os governantes. E a parte fora da muralha, né, onde eram apenas os agricultores e os escravos, eles não faziam parte da aristocracia. Então, existia a cidade aristocrática e a cidade daqueles que não faziam parte desta democracia, mas que também pertenciam a essa cidade e estado, certinho? E aí, então, vem os questionamentos que vocês irão responder após lerem, estudarem e até pesquisarem mais sobre o assunto cidade-estado, ou seja, as cidades-estados que formavam a Grécia Antiga, ok? Bom trabalho, um beijo para vocês.